Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui retornando, melhor dizendo, nos dirigindo para darmos continuidade ao nosso quarto encontro, falando sobre reconciliação. Sim, este é o ano da reconciliação. Deus só vai agir nas nossas vidas se reconciliarmos para com Ele. Não adianta você fazer propósitos, mágicas, moeda de troca com o Senhor, se na verdade a gente nem se entregou a Ele. Olha só, Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. O pecado nos separa de Deus, mas o sacrifício de Jesus quebrou a barreira entre nós e Deus. Agora, quem aceita Jesus como Salvador pode se aproximar de Deus sem culpa nem medo. A Bíblia também nos ensina a nos reconciliar com outras pessoas. Isso é muito importante. Quando você tem um desentendimento com alguém, é importante procurar se reconciliar, pedindo ou recebendo perdão. E no dia de hoje, vamos meditar profundamente, mortos para o pecado. Leitura no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. E a palavra diz: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecta de tudo, meu irmão, minha irmã. É importante. Senão a palavra não tem efeito. Devemos reconhecer que, como Cristo, fomos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A palavra que traduzimos como desconsiderar-se, logizomai, na passagem que Paulo cita do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, significa contabilizar, somar. Vem do mundo do comércio, no sentido de registrar no livro de contabilidade. E a nossa passagem transmite a ideia de reconhecer, avaliar, considerar, acreditar. O segredo do comportamento cristão tem a ver com a nossa decisão. A decisão do coração e da mente. Se lembra quando eu disse que do que adianta você fazer vários propósitos diante de Deus se você ainda não se reconciliou, se você não tomou a decisão? Você ainda está morto para Deus, está no pecado. Está lá entregue, como diz um jargão popular, entregue às baratas. Se você não reconhecer os seus erros, do que adianta você falar que vai se comprometer, falar que está com Deus, com Jesus, se você ainda está morto? O segredo do comportamento cristão tem a ver com a nossa decisão, a decisão do coração e da mente. Este é o maior segredo da santidade. Está na decisão. Qual a sua decisão a partir de agora? Precisamos constantemente nos lembrar de quem nós somos. Seguidores de Jesus, embaixadores de Deus, usando a terminologia mais comum de Paulo para descrever os cristãos. Somos santos. Olha, se você não sair desta zona no qual você se encontra, de comodismo, de flagelo, somente você, não vai ser fulano, beltrano ou ciclano. É você. Você precisa tomar a decisão de resgatar aquilo que você era. Quando você estava no mundo, você não tinha aquela perseverança de levantar cedo, de correr na praia, de ir para um quiosque, tomar as suas biritas, ficar falando mentiras,
assediando mulheres casadas, comprometidas, adulterando enquanto o seu cônjuge estava em casa. Isso eu falo no sentido configurativo entre homens e mulheres. Quando você quer pecar, você tem maior poder de perseverar. Você persevera no seu pecado, enquanto você deveria perseverar na sua fé, na sua esperança, acreditar em ti. Mas chega um ponto que o próprio pecado te apaga. Quando você está em pecado, você está morto. E não há ninguém a não ser você que pode reverter isso tudo. Deus está lá disponível a nós. Quando Jesus morreu na cruz, quando o seu sangue foi derramado, ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Quando ele venceu a morte, ele pegou aquele momento e está dizendo para nós: eu me sacrifiquei por você. Só depende de você. Porque o nosso acesso foi liberado a Deus. O diabo, ele está usando a tecnologia, ele está usando o momento agora no qual da pandemia, ele está usando várias. O diabo, ele é sofisticado, é astuto, inteligente, ele se adapta à realidade, tem uma boa palavra e é conhecedor da palavra de Deus. E ele sabe reverter, ele sabe envolver para te cegar. Se você não estiver atento ao cenário, você é envolvido. Por exemplo, essa semana agora, nós estamos hoje no dia 6 de fevereiro de 2021. Na semana que está sendo percorrida, quer dizer, nós estamos chegando ao final da semana, o que eu quero dizer, dentro desta semana, houve um caso em que uma irmã, ela está passando por um momento difícil e dentro de uma pregação foi dito ali as revelações, mas foi condicionado um recurso financeiro para que aquele propósito fosse continuado. Eu falei: olha, minha irmã, não me leve a mão, mas eu não acredito nisso, não. Deus não faz moeda de troca para fazer revelações. Porque a palavra já está, a revelação está na palavra de Deus, já está na Bíblia. Basta você acreditar, buscar, perseverar. Olha só, não querendo ser prolixo, mas no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em nenhum momento Deus falou ali: olha, eu vou te sustentar, mas vamos ali passar um Pix, um cartão de crédito. Não falou nada disso. São situações totalmente diferentes em você ajudar. Paulo, entre outros profetas, sempre mencionou que devemos ajudar ao próximo, aos projetos missionários. E façam por amor, não por moeda de troca. Mas voltando aqui ao foco da palavra de hoje, que também é estar morto, sepultado. A palavra de hoje está dizendo o seguinte: você está morto para o pecado. Receba essa palavra, toma posse. A premissa fundamental que está na palavra de Romanos é a união do crente com Cristo. Esse é capítulo 6. Mas nós estamos destacando o versículo 11. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Presta atenção. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição.
Esquece o passado, esquece a velha pessoa, esquece aquele momento. O mundo vai colocar visões à sua frente que são enganosas, para dizer o seguinte: o que Deus falou para você é mentira, meu irmão. Aqui, vem para cá, aqui, ó. Vamos sentar aqui no bar, vamos falar um pouquinho aqui. E quando vai se falar sobre coisas, palavras motivacionais, está falando ali coisas que o diabo quer. Não é nada disso. Segundo, você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova vida em obediência a Deus. Olha, antes de iniciar a minha dedicação à obra do Senhor, eu me arrependi de tudo que eu fiz no dia anterior. É uma luta constante, você reconhecer os seus erros, lutar contra os seus erros. Seguir a palavra de Deus é uma luta, porque o mal fica buzinando no seu ouvido. As circunstâncias são favoráveis ao cenário da corrupção da carne, da corrupção dos seus pensamentos. Todo o cenário ao seu redor é isso, mas se você não se apegar à palavra de Deus, você está lascado. Olha, você morreu para o pecado quando no seu batismo em água, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. De viver para Cristo. Meu irmão, minha irmã, olha, hoje eu trago aqui 2 pontos importantes. Hoje nós temos a certeza de que o diabo fugirá se resistirmos a ele. Isso mostra que nós, crentes, não estamos isentos de experimentar em certos momentos uma aproximação do diabo. Hoje nós estamos salvos e livres de seu poder. Como pessoas que pertencem ao Senhor. Jesus, não podemos nos perder e iremos atingir o alvo. Mas ainda assim o diabo busca nos fazer tropeçar por meio de suas astúcias. Acabei de falar. Ele sempre vai colocar algo à nossa frente para tirar a nossa atenção. De tal modo que o Senhor Jesus é desonrado e a paz de nosso coração é perturbada. Quando você abre brecha para o mal, ele vem com tudo. O diabo encontrará facilidade no nosso ponto fraco, se não vigiarmos e entendermos de forma prática que o apóstolo Paulo afirma na palavra de hoje. Em sua perfeição, o Senhor Jesus pode afirmar: se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14, versículo 10. É importante seguirmos o exemplo do Senhor Jesus e colocarmos o diabo para correr com a palavra de Deus, a espada do Espírito. Efésios 6, versículo 17. Gostaria de recomendar a você o texto de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Anote aí, dá uma lida depois. O segundo ponto, o nosso versículo conecta a segurança mencionada a uma condição. Ela nos mostra o segredo da utilização bem-sucedida. Considerai-vos como mortos para o pecado. Olha, meu irmão, minha irmã, o nosso Senhor Jesus foi sempre perfeitamente obediente a Deus. Se nos falta obediência, nós utilizaremos a palavra de Deus sem que a mesma seja acompanhada do poder do Espírito Santo. É o que eu estou dizendo.
Se você não lutar, nada adiantará. Essa é certamente a causa de muitos fracassos diante das tentações. Quantas vezes teremos situações que nós devemos negar até a última gota de esperança? A luta é diária, meu irmão. A luta é diária. Olha, não adianta ficarmos aqui 40, 50, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, meditando na palavra de hoje. Falamos tudo. Se você não compreendeu, é porque não seguiu a minha orientação no início. Se desconecta de tudo e dê atenção à palavra. Volte novamente. É importante que você esteja acompanhando desde o primeiro momento. Sim, desde o primeiro momento, porque falamos no primeiro dia sobre catalaço. No segundo dia seremos salvos. Terceiro, permaneceis na fé. Hoje estamos falando mortos para o pecado. Se essa palavra não tiver enraizada, meu irmão, minha irmã, nada adiantará. Será mais um ano de fracasso. Assim como Jesus morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado. Esta é uma certeza. Mas simplesmente deixar o pecado de lado não vai manter o pecado longe de nós. Devemos abraçar a nossa vida que Jesus tem para nós cada dia, com nossos corações abertos à vontade do Senhor para nós. Temos que orar, pedir para Ele nos conceder sabedoria para nos livrarmos do mal. Mas não temos como fugir das provas, mas que nos conceda sabedoria e que esteja ao nosso lado. Vamos deixar o que já morreu lá no passado, esquece o passado. Olha, eu lutei contra o meu passado anos e anos. Foi difícil, não foi fácil não. Vamos viver apaixonadamente para Deus, com os nossos olhos fixos em Jesus e o futuro que Ele tem para nós. A palavra de hoje foi revelada, foi semeada para corações quebrantados, para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus, para todos sempre, meu irmão, minha irmã. Amém e graças a Deus. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Soberano Senhor e amoroso Pai, quero deixar a minha vida pecaminosa enterrada e morta a partir de agora. Por favor, capacite-me. Sim, capacita-me. Para que eu tenha uma vida vibrante, com uma vida vibrante, cheia do seu Espírito e sempre aberta à sua direção. Abra os nossos olhos, edifique as nossas vidas, nos conceda sabedoria. Por favor, faça a sua presença e a sua vontade claras para mim. Não nos abandone, Pai. Não nos deixa cair em tentação, morrer para o pecado, morrer no pecado. Não deixa que o diabo zombe de nossas caras. Não permita que sejamos desonrados, humilhados, sepultados pelo mundo egoísta soberbo, Pai. Mas que nos coloque esperança, vida e abundante paz em nossos corações, mesmo nos momentos mais dolorosos da vida. Muito obrigado pela palavra de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus.